né? Mas também, Zaidan, a gente não pode deixar de falar aí do noticiário, não é? Político internacional, né? Afinal de contas, o presidente Lula está já no país vizinho, né? Está no Chile discutindo aí a democracia, né? Discute políticas públicas no almoço com autoridades, né? Com o presidente do Chile, de outros países também, com presidentes ali da esquerda, estão evitando falar, dar nomes, né, a Donald Trump, mas também estão preparando ali alguma coisa nessas discussões, né, Zaidan? Quando dizem que é um encontro de governantes de esquerda, é assim, né, com muita concessão a conceitos, né? Na verdade, o único que se aproxima um pouco do conceito de esquerda, não é um revolucionário e tal, mas se aproxima um pouco, é o Petro, né? O Boric, inclusive, é muito próximo dos interesses dos Estados Unidos da América do Sul. Pedro Sanches nem se fala, né? Pedro Sanches nem se fala. Que, aliás, é um incentivador da guerra na Ucrânia e do envio de armas para a Ucrânia. Então, vamos falar sobre democracia, etc. Então, é aquele tema que todo mundo que está ali vai discursar a favor, na mesma direção, mas sem nenhum grande resultado prático, né? O interessante seria se esse encontro ele tivesse um tema realista e urgente, que é a posição dos países em relação à política tarifária dos Estados Unidos. Aí sim, aí você teria um tema onde a posição de cada país seria muito mais clara, prática, sem contornos, sem faz de conta, mas até o Boric não se sentiria muito à vontade. Ele que, repito, tem feito uma política externa no Chile muito próxima dos interesses do Departamento de Estado, Danilo. Tenho aqui, viu, Zaidan, porque o presidente Lula já se manifestou, não é? Já conversou ali com a imprensa numa coletiva ali, não é? E a gente já tem aqui, então, a fala, né? O presidente afirmou em Santiago, no Chile, que governantes e sociedade precisam atuar juntos no momento no qual o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas. Essa foi um trecho aí dessa declaração do presidente Lula durante a cúpula sobre a democracia em Santiago, né? O presidente do Chile, obviamente, da Colômbia, do Uruguai, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, presente também nesse encontro, né? E o Lula seguiu aqui dizendo que a defesa da democracia não cabe somente aos governos, requer a participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. Então a gente já traz aqui também um pouco do que disse o presidente Lula nesse pronunciamento em Santiago, no Chile, e claro, né, que o presidente americano Donald Trump continua com essa pressão para cima do Brasil. Cada dia sai uma novidade, né, Zaidan? A gente terminou a edição do Bandeirantes Acontece na sexta-feira, e aí já outras medidas, né, foram anunciadas também já na tarde, na noite de sexta-feira. Então, um momento muito turbulento, né, nessa relação Brasil e Estados Unidos. Então, o presidente Lula já agora em Santiago participando dessa cúpula e já também falando aí sobre a questão do extremismo. Exato. O assunto Trump vai render meses e meses, né, Danilo? É inevitável. Nós continuaremos, no mínimo, até o final deste ano, tendo esse tema como incontornável, né? Ele terá de ser abordado com muita frequência, até porque não se sabe exatamente o que acontecerá no dia 1º de agosto, se as tarifas serão mantidas. O governo dos Estados Unidos tem evitado conversar com o Brasil. O Departamento de Estado fechou os caminhos, não tem mantido contato, nem mesmo a embaixadora brasileira conseguiu conversar com o pessoal do Departamento de Estado. Então, no caso específico do Brasil, tudo está apontando para a entrada em vigência
dessas tarifas no dia 1º de agosto. Outros países têm negociado ou estão tentando negociar. No caso do Japão, da Coreia do Sul, estão tentando negociar. A União Europeia, como bloco, tentando negociar. O Canadá está endurecendo o jogo, o México também. Aliás, Danilo, há um vídeo da Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, porque saiu uma reportagem, se não me engano, no Wall Street Journal, dizendo que o Trump sugeriu mandar soldados dos Estados Unidos para combater o narcotráfico no México. E a Sheinbaum confirmou, disse que sim, em uma conversa telefônica, o Trump disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o exército dos Estados Unidos para combater o narcotráfico aí. E ela disse que não. Ela falou, não, nós aceitamos cooperação, colaboração, mas soldados dos Estados Unidos dentro do território mexicano, não. É óbvio que não. Isso seria uma intromissão, isso seria uma violação da soberania mexicana. E é claro que o México não concorda. E disse, se querem ajudar, tentem conter o tráfico de armas dos Estados Unidos para o México. Isso já ajudará muito, porque as armas que os cartéis mexicanos usam, elas são produzidas nos Estados Unidos e seguem para o México. Essa foi a resposta da Sheinbaum. Então há muita tensão com vários países, mas no caso específico do Brasil, o Brasil não tem conseguido nem sequer conversar, né? Nem sequer trocar uma ideia, apresentar alguma sugestão. Até agora, nada. Nada. A semana fechou e esta se abriu sem que o Brasil consiga conversar com alguém no Departamento de Estado. Com o Trump, então, nem se fala. A gente até repercutiu também mais cedo, né, a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou nessa segunda-feira que o governo brasileiro não vai deixar a mesa de negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço anunciado por Donald Trump, né? Disse que a área econômica já trabalha em um plano de contingência para ajudar os setores afetados pelo eventual tarifaço que, se começa no dia 1º de agosto, essa sobretaxa de 50% das importações brasileiras, né? O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi entrevistado na CBN e disse que vão continuar lutando para ter a melhor relação possível com o maior mercado consumidor do mundo, os Estados Unidos, mas que não vão deixar ao desalento os trabalhadores brasileiros e que vão tomar as medidas necessárias, né? Um dos trechos dessa entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas você tem razão, né, Zaidan, que tá ali falta, não é? Falta articulação, falta chegar nesses players fundamentais aí, nessas pessoas que realmente têm o poder da caneta, né, de negociar, ou seja, diretamente com Donald Trump, né? Falta mesmo isso, essa sensibilidade aí do governo brasileiro. Mas o problema, Danilo, digamos que você, Danilo, queira negociar com a Bia, mas ela não atende o telefone, não responde mensagens e evita contatos pessoais, não quer saber de conversar. Como é que faz? Não adianta o Haddad dizer que o Brasil não vai se retirar da mesa, que o Brasil não vai se levantar, que o Brasil continuará sentado à mesa de negociações, se ele está sozinho sentado à mesa. Não há representantes dos Estados Unidos à mesa, sentados à mesa, porque os Estados Unidos não estão dando a menor pelota para os acenos do Brasil. Não há como negociar. Se a embaixadora do Brasil, e ela não tem nada a ver com o governo brasileiro, que o Trump detesta, ela é uma representante do Estado brasileiro, nos Estados Unidos. Não é? Se ela, que tem todo o traquejo, toda a experiência, é respeitada, não consegue uma audiência no Departamento de Estado, é muito difícil negociar, né, Danilo?
Exatamente, não, é verdade, tem toda a razão, Zaidan. É difícil mesmo, as duas partes precisam ter esse mesmo desejo, né, em comum, de ir para a mesa para negociar, né? O Zaidan, nessa conversa aqui inicial no Bandeirantes Acontece, quem pede passagem também para entrar aqui com a gente é o Rafael Procópio de Brasília. Mas a gente vai primeiro para o intervalo comercial, a gente vai conectar aqui o Rafael Procópio na sequência dá tempo da Bia ligar aqui para o Rafael Procópio para falar, né, Zaidan, da questão do Eduardo Bolsonaro, que afirma Exato. que não vai abrir mão do cargo de deputado. A gente lembra que a licença, o prazo, né, da licença acabou, né? Então ele também batendo nessa tecla de que não vai renunciar, não vai abrir mão do cargo de deputado. Então a gente